Olá pessoal, no nosso curso Aprendendo AutoCAD, essa é a aula 4, nós vamos aprender mais um comando, o comando rachura nessa aula, tá bom pessoal? A rachura ela é uma textura aplicada sobre planos, tá? Sobre planos de objetos, tá bom? Então, nós vamos aprender como utilizar essa textura. No AutoCAD, o comando rachura, ele é liberado apertando a tecla H. Tá? Então nós apertamos aqui a tecla H no AutoCAD, aí aparece aqui o comando hatch, que significa rachura, tá bom? Então selecionando a tecla, o comando H e apertando Enter, selecionando hatch, nós abrimos essa tela aqui, que é essa tela de rachura. Para sair do comando nós apertamos ESC, tá bom? E uma outra forma de iniciar o comando no AutoCAD é vindo aqui em cima na nossa barra de ferramentas e apertando o comando Head, tá vendo aí? Rachuras. Então, feito isso, ele abre essa tela aqui, pessoal. Ele abre essa tela aqui, tá? Que são aí a tela de comando rachuras. O primeiro passo na rachura é selecionar o objeto que você quer aplicar a rachura. No nosso caso será esse quadrado aqui, esse retângulo. Tá bom? Existem dois métodos de seleção de entrada de dados de rachura. O primeiro é selecionando pontos internos ao objeto, por exemplo, clicando aqui Pick Points, tá? Então nós vamos selecionar pontos internos ao objeto, tá? E clica no interior do objeto que você quer aplicar a textura, tá certo? Feito isso, nós selecionamos, nós aplicamos a textura no nosso objeto. Tá certo? Observe que fazer isso externamente, ou seja, em áreas onde não existe uma superfície, não funciona. Quer ver? Vou clicar aqui na parte externa do objeto e ele não vai funcionar. Observe só, tá certo? Vai aparecer isso aqui. A closed boundary could not be determinada, ou seja, não pode ser determinada, tá bom? Nós só podemos clicar internamente no nosso objeto, tá? Outro método de entrada de dados de rachuras é por selecionando as áreas internas do objeto que nós queremos aplicar a textura. No caso, nós temos aqui Select e nós selecionamos aqui a parte interna do objeto que nós queremos aplicar a textura. No caso é nosso retângulo e eu estou aqui selecionando, tá pessoal? A gente viu lá os métodos de seleção, as áreas internas do retângulo que eu quero aplicar a textura, tá certo? Selecionando todas as áreas internas do retângulo, ele aplica a textura, tá? E na nossa textura, a gente tem aqui um banco de dados de textura já próprio do AutoCAD, tá? Esse banco pode ser ampliado, você pode fazer o download de mais texturas, tá bom? Nós vamos aprender lá na frente como baixar mais textura no AutoCAD. Por exemplo, madeira, que não tem textura de madeira, tá? Então nós vamos aprender a baixar algumas texturas a mais, mas aqui tem vários tipos de metais, ferro fundido, tá? Nós tem concreto, tem areia, piso intertravado, terra, né? Terra aqui, areia, nós temos tijolo, aqui é areia, aqui é tijolo, grama, nós temos grama, então nós temos vários tipos de terra aqui, earth, tá vendo? Terra, então nós temos vários tipos de textura aqui para aplicar no nosso desenho. Eu vou aplicar essa textura aqui, tá? Que é blocos de cimento com espaçaduras, tá vendo? Com espessura. Isso aqui é como se fosse uma parede de alvenaria, tá bom? Vou aplicar essa textura aqui. E aqui, pessoal, nessa textura nós podemos fazer aqui, selecionado o objeto, selecionada a textura que nós queremos aplicar no nosso objeto, nós vamos para a propriedade da textura, tá bom? A primeira propriedade que a gente pode oferecer aqui é o ângulo. Qual é o ângulo que nós queremos que nossa textura esteja, tá? Eu posso colocar ela a 45 graus, tá vendo aí como mudou o ângulo? Posso colocar ela a 30 graus, tá? Posso colocar ela a qualquer ângulo possível, 112 graus, tá bom? Posso colocar ela em qualquer ângulo possível, eu vou deixar aqui no ângulo 0, tá bom? A outra é a transparência, tá? Que nós queremos que essa textura apareça, se ela quer mais transparente, mais espessa, tá? Eu vou deixar aqui com 0, mas eu posso alterar a transparência dela, botar 100%, tá certo, pessoal? Então, nós podemos aplicar aqui a transparência dessa textura e, por último, a escala de nossa textura. Eu posso ampliar, tá na escala 1 para 2 aqui, eu posso reduzir minha textura e posso ampliar minha textura. Reduzindo a textura, eu posso usar aqui a escala 2 para 1, certo? A escala 2 para 1, reduzir aí minha textura, tá certo? Posso usar a escala 1 para 4,
tá? Reduzindo ainda mais minha textura, e eu posso ampliar minha textura, tá? Posso fazer minha textura, fazer uma ampliação de minha textura. Isso aí vai depender de como você quer aplicar a sua textura, tá certo? Deixar aqui na escala 1 mesmo, tá bom? Então, é assim que se aplica a textura no AutoCAD. Tá bom? Ficamos por aqui. Essa é a aula de hoje.